Olá, o Perfil Opinião está começando. E esta semana, excepcionalmente, vamos reexibir uma entrevista gravada em 2013 com Valdina de Oliveira Pinto, também conhecida como Macota Valdina. Durante o programa, a educadora e militante, que morreu na semana passada, aborda a importância do poder de fala e mais ainda sobre a sua luta no combate à intolerância religiosa e ao racismo. Olá! A trajetória de Valdina Pinto é a história de uma mulher negra, professora, líder comunitária e religiosa, marcada pela fé e pela luta por dignidade de todos os brasileiros afrodescendentes, especialmente das mulheres negras. Ela foi contada no vídeo documentário Macota Valdina, Um Jeito Negro de Ser e Viver, um dos vencedores do Prêmio Palmares de Comunicação, realizado em 2005. Nascida e criada no Engenho Velho da Federação, ela é reconhecida como educadora, religiosa, ambientalista e militante negra, a ponto de ser proclamada mestra de saberes pela Prefeitura Municipal de Salvador. E o programa Perfil e Opinião, no Dia da Consciência Negra, entrevista hoje Macota Valdina. Macota, é um prazer enorme e uma honra ter você aqui no nosso Perfil Opinião. Prazer é todo meu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Antes da gente falar especificamente, sobre esse dia, eu quero falar um pouco mais a respeito da sua vida, que é um exemplo, para a nossa comunidade também. O que significa Macota? Macota, etimologicamente, é um termo plural, um termo de uma das línguas africanas que, inclusive, serviu para forjar o português brasileiro, que nós falamos. E Macota é o plural de dicota ou cota, que é irmão ou irmão mais velho ou mais velha. E Macota são os irmãos ou irmãs mais velhas. Só que aqui, na recriação, na reelaboração dessas tradições que vieram do Congo, vieram de Angola, e nos terreiros de nação Angola, no terreiro de Candomblé, o termo Macota é utilizado mais para mulheres. Mulheres que são como que assessoras dos líderes ou das líderes de uma comunidade terreiro. Então, é um termo que é equivalente a EQUED. Ou seja, é um título por merecimento, digamos assim. É um título mesmo para essas mulheres que não são iniciadas, sim, mas que não incorporam, não incorporam em quice, porque no caso, nos terreiros de Angola, é outra língua, então não é orixá, orixá é da língua iorubá. E é assim. Mas também lá na África, o termo Macota é utilizado, para aqueles anciãos, aquelas pessoas bem mais idosas, esse termo assim no plural. Bem, então a gente falando sobre isso, a gente não pode deixar de falar sobre ancestralidade, não é? Que é muito importante também que a gente fale e possa ter esse reconhecimento em relação aos nossos ancestrais. Eu acho que isso baseou, de alguma forma, a sua história de vida também, não é? É verdade. Eu sou nascida e criada, vivo até hoje, no Engenho Velho, que é um bairro que é basicamente mesmo negro. No tempo da minha infância, a gente vivenciava muitos jeitos que eu imagino de tradições, de comunidades africanas, O compartilhar, do nascer ao morrer, a gente tinha aquele jeito que era diferenciado. Vamos entender um pouquinho com esse jeito diferenciado, Eu acho que vale a pena a gente ressaltar também que a Macota, ela completou no dia 15 de outubro de 2013, 70 anos de idade. Então, como é que é esse jeito de ser e de atuar dentro de uma comunidade, no Engenho Velho da Federação, quando a senhora ainda era, digamos, criança. Era um jeito muito gostoso, muito bom e que eu sinto muita falta hoje, porque quando se nascia em casa, amparado, recebido pelas parteiras. Era uma raridade se ir para o hospital, só quando se precisava,
Mas a gente nasci em casa, então a gente era esperado. A gente havia uma preparação, havia um ritual. Isso eu, inclusive, conto na minha autobiografia, no meu livro, né? Pois é, um livro, deixa eu dizer logo o nome aqui, né? Porque vai ser lançado agora no dia, no dia 26 de outubro. A gente está gravando assim, esse programa, 26 de novembro, a gente está gravando aqui esse programa. E o nome do livro é Meu Caminhar, Meu Viver, que é uma autobiografia também. Né? Pois é, e a gente era assim esperado. As crianças eram preocupação de todo e qualquer adulto, não só dos parentes, né, de sangue. Mas era um tempo em que o vizinho era um parente, não é? Para se construir a casa, que não era como hoje, era casa de supapo, casa de taipa, né? Ia pai, ia mãe, os filhos também iam, não é? Quando uma criança estava precisando de alguma ajuda, se não tivesse um pai por perto, qualquer adulto, não é? Era responsável, mas também toda criança, todo jovem respeitava todos os adultos. Não é? A gente compartilhava tudo, as alegrias, as tristezas, né? Tudo que se fazia na época de festa de São João, as festas de fim de ano, não é? Era assim. Esse sentimento de comunidade, de né? comunidade, era uma verdadeira família, comunidade, né? exatamente. E de uma grande família. Era uma família, eu sou privilegiada, porque eu tive a minha família, tive a experiência com a minha família de sangue e a família extensa que era a família da comunidade. Isso eu vivenciei na minha infância e parte da minha juventude. Hoje, infelizmente, né, nós moramos nos bairros, mas que não tem aquele jeito. Também o progresso veio, o desenvolvimento veio, e com o desenvolvimento, com o progresso, vieram também mazelas, não é? E a gente já não tem mais o mato que a gente tinha, os quintais que a gente tinha, o terreiro que era frente da casa, as casas com varanda, né? A gente não tem mais isso. Mas, como a senhora estava dizendo, quer dizer, conseguiu vivenciar, né, neste bairro, né, e teve como formação também muitas das tradições, né, com certeza que vieram da África, né? E era mesmo, porque eu lembro que naquela época a gente ouvia muito linguajar, não tinha televisão, tinha um rádio, né, para poucas pessoas. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada que nós temos hoje. E o linguajar, o jeito de falar, era muito ainda impregnado de terminologias, de jeitos africanos, entende? Eu lembro das fateiras, né? Não sei se você já ouviu falar, as mulheres que saíam com gamelas, Sim. iam, né, buscar o fato, né, para passar de casa em casa vendendo. E eu me lembro, tinha uma fateira que eu não sei até hoje, não sei como era o nome dela, só chamava ela de Mana Sererê. Eu vim saber que Mana Sererê, mais tarde, era a digina dela, era o nome dela no candomblé. Era uma digina, quer dizer, um nome. Digina ou dizina é o mesmo que nome na língua africana. E ela falava, ficava conversando com minha mãe e usava, né, aqueles termos que mais tarde, quando eu fui para o CEAL estudar a língua Kikongo, é que eu vi, que eu digo, gente, a gente falava, né, termos africanos. Pois é. Agora, essa convivência também com o seu pai, sua mãe, seus irmãos, a sua família mesmo, seu núcleo familiar. Conta um pouco para a gente como é que era e esse exemplo, né, que eles deram também, porque foram pessoas que desde cedo trabalharam na comunidade em prol das outras pessoas, né? Eu me sinto muito privilegiada mesmo, porque eu venho de uma família que era pobre, de negros, de pobres, mas minha mãe, meus pais e minha mãe mesmo, não é? Porque naquela época a mãe, hoje que com o negócio do feminismo, e a mulher sai e diz que se emancipou, mas naquela época a mulher também tinha um poder dentro da família. Isso eu vivenciei com minha mãe.
E minha mãe, ela nos criou, nos dando assim, muito o que hoje chamam de autoestima. Naquela época, quem é que falava em autoestima? Mas autoestima eu conheço desde criança. Minha mãe tinha uma lema com ela. A gente, quando ia para um lugar, era convidado para ir para um aniversário, para ir para um batizado, uma festa, você tinha que ir bem arrumado. Você não ia de qualquer maneira. Você tinha roupa que era roupa de domingo, um feriado. Eu nunca repeti um vestido novo, um vestido nas festas da escola. Toda festa de primavera que tinha, festa de São João, festa de fim de ano, que fazia, né? Escola de qualidade, que eu estudei escola primária. E a gente ia de roupa nova. A gente ia todo dia arrumado, limpo, penteado, de banho tomado. Né? Dia de domingo, dia de feriado, era chão naquele Largo do Engenho Velho. Hoje é asfalto. Mas a gente ia vestido como se fosse para uma festa. Então eu me lembro dessas coisas e isso dá o quê? Isso dá autoestima para você, não é? Eu acho que minha autoestima não encontrei, não consegui depois. A mesma coisa, o fato de me reconhecer negra não começou na década de 70, quando veio para aqui o movimento negro. Né? A gente sabia que era negro, a gente tinha orgulho. Uma Black is Beautiful. Eu sempre gostei de ser negra. Entende? Então isso eu acho importante. Meu pai também trabalhava muito, os dois trabalhavam, porque minha mãe trabalhava, nos criava e trabalhava em casa também. Minha mãe era muito prendada. E eu lembro que eles se doavam para a família, né? Para ter dar aquela dignidade para a gente. Isso eu acho muito importante. Tanto que uma das coisas que me motivou a escrever um livro foi há 2 anos passados, que meu irmão completou 70 anos, e a gente procurando fotografia, e eu me deparei com uma fotografia na década de final de 40, início de 50, e eu sentada com minha irmã, com um livro, uma revista, ora, no Engenho Velho da Federação, a família de negros, naquela época, que era uma área rural. E aquilo me fez viajar. Eu digo, Essa "Puxa vida, fotografia? essa fotografia. E aí foi que eu fui me lembrar o quanto assim minha mãe estimulava, A não só a leitura? escola estimulava naquela época a leitura, como minha mãe, né, comprava livros de histórias e gibis, né, se usava muito agora o gibi, comprava, ela fazia a Para coleção que vocês lessem. da revista O Cruzeiro. Sim. Quer dizer, a gente tinha esse estímulo para a leitura naquela época. Vocês eram quantos, Valdina? Minha mãe teve 14 filhos, criou 10. 14 filhos. Criou e você, 10 e dentre esses 14 eu sou a filhos, terceira. é a terceira. E a primeira e a mais velha das mulheres. Mais velha das mulheres, Mas né? hoje nós somos 8, porque o mais velho e a depois de mim são falecidos. Hoje somos 4 mulheres e 4 homens. A senhora falou a respeito do candomblé, mas assim, foi criada dentro do candomblé ou foi criada numa família católica e também no candomblé? Como é que era isso lá? Bom, católico todo mundo era, que todo mundo se batizava. Exatamente. Tinha que se batizar. Mas minha mãe era de candomblé. E naquela época, os templos religiosos daquela comunidade eram os terreiros de candomblé. Não tinha igreja católica, não tinha igreja evangélica, não tinha. Só muito depois é que uma igreja católica Depois, chegou lá, né? Depois. E tinha uma capelinha hoje, Cardeal da Silva, naquela época a gente chamava de Mata Maroto, que de tempos em tempos tinha Santa Missão, aí é que batizava, crismava, casava. Fora isso, a gente ia ou para Vitória ou para o Rio Vermelho, naquela antiga igreja de Senhora Santana, aquela igrejinha menor. Mas era assim. Depois, então, minha
prática era de espiar o candomblé, de ir para o candomblé, porque minha mãe era de candomblé. Mas na escola daquela época era obrigatório você, né, estudar, tinha religião, né? Você estudava religião, tinha uma professora de religião, você tinha aula de catecismo, que começava na escola, mas você tinha que ir para a igreja também. Fiz primeira comunhão, né? E quando me formei em 62, em professora, eu tinha que ensinar também. Eu fiz o curso de catequese, fui catequista. Trabalhei na escola nessa época já tinha, né? Estava construindo a paróquia lá no bairro e tinha uma igreja. Eu já dei aula de catecismo, mas minha prática desde criança foi candomblé, sim. E Sempre quando é que a vivi senhora, esse de candomblé. fato, de alguma forma, rompeu, né? Deixou de ensinar catequese, tudo isso e tal, para se dedicar para Isso foi realmente... na década de 70. 70, Em década de 70 realmente foi um marco em Salvador para nós negros. 70, com o surgimento do ILE, a gente não pode, foi realmente algo importante. Quero ver você e leia. Quero ver você. Pra encerrar, eu e vocês. Assim, ó. Quero ver você. Eu te amo, coxa. De que forma, né, o surgimento do ILE mudou essa consciência, né, do povo negro na Bahia? Realmente, começou essa... Eu diria que foi mesmo a partir dos blocos afros e o ILE e a fundação também do movimento negro Sim. unificado, não é? É aí que se retoma, porque o negro sempre lutou, mas se retoma com outra, cara, com influência também do Black Power, né? De todo o movimento que vinha de fora. Então, a gente começa, né? A coisa começa a fervilhar. E em 70, para mim, foi um marco na minha vida. Em 70 mesmo, no ano de 70. Eu viajo para fora, primeira vez que eu saio de Salvador, saio da Bahia, e já saio para fora do Brasil. E né? saiu para fazer o que especificamente? Eu saí porque eu fui convidada, naquela época tinha o Peace Corps, que a gente chamava Voluntários da Paz. Sim, Era um Voluntários da grupo Paz. de norte-americanos, né, que trabalhavam em desenvolvimento de comunidades Sei. aqui. E porque a senhora já se dedicava Mas também. é porque eu já vinha no meu trabalho, meu envolvimento com a comunidade, Inclusive desde criança. ensinando, alfabetizando, né, adultos. Pois também. é. E aí eu já tinha um trabalho de alfabetização de adultos. E nessa época já tinha a paróquia, não é? Isso em 69, por aí, já tinha. Aí eu fui convidada a fazer um curso. Nesse curso, eu fui convidada pelo diretor do Corpo da Paz para supervisionar os professores monitores que vinham do interior com os voluntários, né? E comecei nessa relação por causa da aplicação de um método, antes mesmo do Mobral, do Cruzado ABC, que vinha lá do Nordeste, né, com Dom Helder Câmara, Sim. que aplicava lá em Pernambuco. E foi assim que eu fui convidada para ser professora de português e cultura, né, baiana. E fui lá para as Ilhas Virgens, foi uma parte lá, outra parte na Ilha de Itaparica. E aí, pronto. Foi que me abriu também meus horizontes, minha visão para esse negócio
de racismo que nunca tinha ouvido falar. Então vamos parar na década de 70 aqui, vamos fazer então um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta contando mais a história de Makota Waldina. E no Perfil Opinião de hoje, né, no Dia da Consciência Negra, a gente convidou aqui para o Perfil Opinião a Makota Waldina, que está contando aqui a história de vida dela, uma ambientalista, mulher, negra, educadora, religiosa, que está lançando também sua autobiografia chamada Meu Caminhar, Meu Viver. Né? Makota, a senhora estava dizendo que os anos 70 foi um marco na sua vida. E foi mesmo, porque até então meu mundo era um Engenho Velho, não é? Mas ao sair, não é? E sair para fora do Brasil, não é? E de lá me vendo dentro do Engenho Velho. E muita coisa nova. Aí foi lá que eu ouvi pela primeira vez falar de racismo, ouvi falar dos problemas que tinham nos Estados Unidos. E voltando, né, com aquelas coisas que estavam acontecendo pouco a pouco, não é? Que novo olhar, né, a senhora teve a respeito da comunidade e a situação do negro aqui no Brasil, na Bahia. Pois é, que eu antes eu vivia todo mundo negro. Era meu mundo, era meu jeito. Eu não me preocupava com isso. Mas quando eu volto com essas informações, e também já estava, isso 70 precisamente, nos anos 70 mesmo. Mas já estava alguma coisa mudando, né? Ainda não tinha surgido lei, ainda não tinha movimento negro, mas já estava mudando alguma coisa a nível de Salvador, a nível de informações. Televisão, que a gente já tinha chegado para a gente, né? Tudo isso. E aí eu começo a realmente a fazer reflexões, não é, me dar conta das coisas. E é aí também que acontece, naquela época, eu como catequista, a gente fazia cursinhos, cursilhos e retiro, né? E eu nunca me esqueço, foi numa das vezes, num desses encontros com catequistas, não é, que eu me deparei defendendo o candomblé. Eu, uma católica, praticante, catequista. Porque naquela época, hoje é um pouco diferente, mas naquela época a Igreja Católica era a Igreja Católica. Né? Foi quem começou coisa de intolerância, foi a Igreja Católica, que hoje a gente luta e tudo, às vezes tem até padres que nos ajudam, mas era a Igreja Católica daquela época. E aí... E foi uma isso que das fez... colegas, uma das colegas, num debate, falando sobre justamente candomblé, e ela diz, mas é isso mesmo, porque o povo toma muita cachaça, e fuma, e toma cachaça, e com aquele batuque na... A visão errônea que tinha, né, da religião, e aí, preconceituosa. E aí dá o santo, E não era isso para mim. Não era essa a minha realidade, apesar de eu ser catequista, apesar de eu ser católica. Porque minha mãe era de candomblé, várias vezes, minha mãe não fumava, minha mãe não bebia, e algumas vezes eu lembro que em casa não estava com toque de atabaque nem nada, e minha mãe incorporava quando era necessário. E aí, como é que ficava? Essa era a minha realidade, essa era a minha verdade. Foi esse o momento que a senhora resolveu? Foi assim na hora. Na hora. Né? Quando eu me vi defendendo, e aí eu digo, bom, não dá para mim. Não dá para mim. E aí... O que mudou a partir desse momento, assim? O que mudou foi que eu cheguei para o padre e disse, padre, não vou mais dar aula de catecismo para os meninos. Na escola... Eu já era professora da rede municipal, não é? Eu já comecei, porque tem a professora lá de religião. Mas na minha sala, quem está todo dia sou eu. Eu já comecei a fazer diferente, né?
Aí é que a senhora de fato vai entrar Aí é que, de dentro do fato, eu candomblé mesmo? rompo mesmo com a Igreja Católica. Rompeu com a Não é? Igreja Católica e a partir E daí... a partir daí, bom, continuei a fazer o que eu fazia. Porque mesmo como católica, eu ia espiar os candomblés, ia assistir às festas. E numa dessas, então, aí aconteceu de eu né, ser, o que a gente diz, suspensa, escolhida. E fui ser de candomblé mesmo. Porque aí eu tinha entrado, fui iniciada, né? Hoje a gente fala Se disse que é iniciada. feita? Feita, antes, né? exatamente. E comecei aí vem, né? Surge o Ilê, justamente eu me confirmei em 75. O Ilê foi, né? Foi fundado por aí, 74, Agora, 75. a senhora, nesse momento, né, que de fato é feita no candomblé, né, confirmada, o que mudou na consciência da senhora em relação ou à sua comunidade, ou à forma de atuar na vida? Mudou porque quando você... A questão da consciência é o fato de você se assumir que você é negro, não é? Na realidade, eu não passei a me assumir porque eu sempre me soube negra. Só que algumas informações que antes eu não tinha, né, e que agora começavam a surgir, me levam, né, me aguçam minha percepção e minha observação. E foi aí que eu me dei conta que digo, poxa vida, é muita gente sendo doutor, né, sendo mestre, e fazendo teses sobre nós. Os sociólogos, nós? antropólogos, Pois é. estudiosos, né? E sobretudo o candomblé. Do candomblé. E eu disse, mas está errado, né? O que Tá estava errado? Errado o Macota. fato da gente ser objeto de pesquisa. Ok. E aí eu digo, eu não dá para isso. Eu tenho Se que não era objeto de pesquisa, tinha que passar a ser sujeito. sujeito. Né? E aí foi que eu empunhei a bandeira da militância, porque hoje vai ativismo, né? Ativista. Naquele tempo era militante mesmo. Não como educadora, mas como uma religiosa do candomblé. Por isso que as pessoas me conhecem hoje muito como Macota, porque daí começou também, que quando se falava de língua africana, era só Iorubá. O candomblé era só orixá. E não era essa a realidade que eu conhecia. E a senhora Eu se conhecia envolveu orixá, diretamente? A senhora se envolveu diretamente nesses assuntos para divulgação? Me para envolvi, fazer? sim, porque foi a partir dali que quando eu ia para os encontros de negros, seminário, não sei o quê, eu, né, às vezes tem assinatura, eu botava Macota. Macota, é Quede. Não sou Quede, não sou de Queto. Sou de Angola, o angoleiro também tem nome. Então diz pra gente agora também, né, para que a gente fique conhecendo, porque apesar de todo esse tempo, nós ainda ignoramos e muito sobre a pois cultura é. negra. E muito Qual é mesmo. a diferença, vindo de diferentes nações, essa noção que nós temos a respeito do, como a senhora falou aí agora? Porque precisa desconstruir, porque os estudiosos, a academia, tem um pouco de culpa nisso. Porque, na realidade, a lembrança mais recente que se tinha de africanos mesmo, eram de grupos, né, os chamados iorubás, que foram os últimos a serem trazidos, a serem introduzidos. E aí... E por que ficou mais marcado e mais conhecido? Porque isso, os outros que chegaram antes já tinham forjado povo, cultura e língua e tudo, então já estava disseminado, não é? Diferente de um grupo que era mais recente, no tempo do tal do Nina Rodrigues, não é? Que ele encontrava, que africano ele encontrava? Talvez não eram tanto os africanos, os congoleses, os angolanos, né? Mas os nigerianos, não é? E aí os estudiosos se voltaram, e até eu digo às vezes, graças a Deus, porque eles deixaram um pouco de lado a gente e não distorceram tanto, né, o que eu hoje sei que distorceram da cultura iorubá, que folclorizaram tanto, exotizaram tanto, fizeram tanta coisa de magia
e tá aí que para desconstruir isso é difícil. E aí, eu disse, alguém tem que falar, e alguém de dentro tem que começar a falar, alguém de dentro tem que começar a dizer que nós somos um bloco tudo igual, negro não é tudo igual. Os negros, né, os descendentes dos africanos, têm várias culturas, foram várias culturas africanas que forjaram povo e cultura do Brasil, não é? E eu comecei também apoiado, eu lembro que na década de 70 também, eu fiz cursos no CEAL, naquela época a professora Ieda, né, de Castro, que estudava muito essa questão e trazia sempre à baila a contribuição dos grupos etnolinguísticos banto, né? E aí eu comecei a ser sujeito de minhas coisas, comecei a falar. Quando falavam, queriam arredondar tudo para orixá, eu digo, não é só orixá, tem os orixás, tem os inquis, tem os voduns e tem os caboclos. Explica pra gente qual é exatamente a diferença vinda de diferentes nações, né? Pois é, os orixás são as energias que muita gente fica aí mitificando e explicando a base da lenda, mas candomblé não é feito de lenda e mito. Candomblé é feito de realidade, de essência, né? E essa essência que é algo que é comum de todas as nações, que é a natureza, né? Mas aí vem a contribuição dos grupos étnicos, que agora linguisticamente são agrupados como banto. São os lundas, os bakongo, os chokwe, os umbundo, os quimbundo, os inlele, todos esses que falam línguas que são chamadas de línguas banto. Por isso que eu acho errado, muita gente hoje que diz, eu sou de candomblé banto. Errado. Tradicionalmente a gente diz, eu sou de candomblé Angola, de nação Angola. Pode até, né, ter Congo Angola, tem influência do Congo, mas a gente genericamente diz Angola. Banto, somos todos nós. Banto é o plural de muntu. Muntu é ser humano, pessoa. Bantos são seres humanos, pessoas, em qualquer parte, de qualquer cor, de qualquer cultura, de qualquer nação. É isso que significa muntu e banto. Ser humano, pessoa, seres humanos, pessoa. Então, eu não sou de candomblé de seres humanos, pessoa. Sou candomblé Angola, de nação Angola. Quer dizer, que predomina a cultura angolana, o Congo Angola. Quem vê a influência que veio do Benin, que deu os candomblés de Jeje, que cultuam os vodum. E o povo que veio da Nigéria, né, que tem os candomblés de nação Queto, que cultua o orixá. Então, cada nação de candomblé tem sua língua, tem a sua cultura, porque não veio tudo só de um lugar do continente africano. Veio de lugares com línguas diferentes, com tradições diferentes, com culturas diferentes. E os caboclos? Os caboclos foram aqueles que deram guarida para esses negros banto, que chegaram desde o início até o fim do tráfico, para se embrenhar pelas matas, para formar os quilombos. Os índios, os caboclos, para nós, do Angola, são as entidades ligadas aos indígenas. Esses fundamentais na formação do povo brasileiro. Fundamentais, sim. E para o povo porque negro foi junto também. com esses negros que vieram do Congo, que vieram de Angola, desde o início, juntamente com os brancos, que forjaram essa cultura, esse povo e essa língua. Por isso que a gente fala um português diferenciado, porque é marcadamente, né, por esses povos, influenciado por esses povos. Em função disso, tem um filme que foi feito, né, sobre você, que é Makota Waldina, Um Jeito Negro de Ser e Viver. Eu sou de uma geração, de uma época, em que a gente nascia em casa, né? A gente não nascia em hospital.
A gente era aparado por parteira. Mas o destino, o caminho que a pessoa ia ter na vida era um pouco delineado pelo nascimento, pela forma como se nascia. E aí é que eu digo que essa coisa das mulheres parteiras, delas saberem interpretar, tem muita coisa com a cultura negra. Qualquer coisa, chama a Dona Clara. Tinha uns 5 meninos que eu peguei. Peguei e cortei em bico. Porque aprendi, né, com Dona Maria, da Cocada, que era paradeira também. Ficou pé Necride. Necride é a mãe de Valdina. Aí pronto. Aí foi que eu vim me dar conta da importância que era para os outros, porque para mim era a minha vida. A gente vai fazer então agora mais um intervalo e quando a gente voltar, vamos até continuar essa curiosidade, vamos saber também que palavras do nosso português vêm justamente desta cultura. Para a gente dar alguns exemplos. Daqui a pouquinho a gente volta. E o Perfil Opinião de hoje está conversando com a mestra de saberes, proclamada pela Prefeitura Municipal de Salvador, que é a nossa querida Makota Valdina, educadora, ambientalista, militante negra, né? E a gente pode dizer muitas, mas principalmente uma pessoa que luta pela sua comunidade, né? Pela educação, pela divulgação da própria cultura, né? E que sabe quem é e tem, ampliando o termo, uma verdadeira consciência também do que é ser negro, né? E eu acho que a gente pouco tem consciência daquilo que a gente realmente é, até o próprio povo brasileiro em si, né, na sua formação. E é sobre isso que a gente estava falando. Por exemplo, como diferentes nações, né, que vieram para cá trouxeram o seu próprio saber, a sua própria cultura, e que não é uma só, como nós, de alguma forma, temos a impressão. Até da nossa língua, que caracteriza, de fato, né, um povo, né, a gente tem a influência de todas essas nações também. Cita pra gente, Makota, então, um pouco, né, de que forma, na formação da nossa língua, nós temos um português próprio, influenciado pelas diferentes culturas que nos compõem. A gente tem, o português mesmo, né, tem palavras indígenas, mas tem palavras que já estão são tão comuns que a gente não se dá conta. Eu, por exemplo, eu nunca podia imaginar que a palavra caçula não é uma palavra da língua portuguesa. Porque o último dos filhos na língua portuguesa é chamado de Benjamin. Sim. Caçula é uma palavra, né, de origem banto. Né? Todo mundo, o samba. A palavra samba é uma palavra da língua Kikongo também. A palavra banto, não é? A lenga-lenga, de pequena eu vou usar. Deixa de lenga-lenga, né? Lenga-lenga é uma palavra, é isso mesmo, é a repetição, é você falar e repetindo. Tanto que tinha aquelas coisas, a lenga-lenga de você repetir aqueles... Não tem mais hoje, né? Aquelas brincadeiras de criança de repetição e que eram a lenga-lenga. Entendeu? O verbo, né, kubanza, né, banza, é pensar profundamente. Que a gente deu origem, né, a banzar, a tabanzando, tabanzeiro, né, que vem desse verbo, banza, kubanza, que é pensar profundamente. Aí diz que é pensar, pensar tristemente. Não, é pensar profundamente. Esse é o sentido. Né? Aí fulano tá banzeiro, quer dizer, tá pensativo, né? De onde veio isso? De língua africana. Agora, o que a gente vê é o seguinte, mesmo depois do movimento negro, né? A gente tem institucionalizado o Dia da Consciência Negra, né? Mesmo depois de tantas conquistas que vêm se fazendo paulatinamente, porque a gente pode dizer que ainda estamos num processo, né? Na realidade. É verdade. Nós temos também uma lei, digamos assim, que assegura e que impõe que seja ensinada, né, a cultura negra, né, aqui nas nossas escolas e tudo isso. A senhora pode falar melhor sobre isso, né? Mas ainda assim, como é que tudo isso está, de fato, acontecendo na nossa sociedade? Talvez de uma forma mais vagarosa do que deveria, de fato, né? Exatamente. Mas é para você ver... E de que forma ver... essa história está sendo contada?
Porque é isso que eu digo, é a desconstrução de uma história que era contada para nos deixar na submissão. Como, por exemplo, Né? ser A descendente lei- de escravos. Né? Pois é, por isso que eu digo, eu não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos que foram Escravizados. É diferente, Mas a gente é ensinado, eu aprendi em criança, né, que só se falava em navio negreiro, os escravos, como que se a nossa história começasse a partir dali. Não, minha história é milenar, minhas tradições são milenares. Minha ancestralidade é milenar, não é? Então, minha história não começa com o navio negreiro. Não, de jeito nenhum. Então, essa história, nós negros temos que nos apropriar dessa história para a gente, não é, recontar para a gente poder contar para outros. Como é que Então, isso está sendo feito hoje, Makota? Na realidade, a lei existe porque nós, militantes daquela época, começamos esse processo. A história da África aqui em Salvador, por exemplo, foi começada a ser contada a partir dos blocos afros. Eu falei faraó, olha pro povo do pirâmide, a base do Egito. Esse é o Olodum do Brasil. Deus, divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico. A imagem do espírito original formará o Éden, o ovo cósmico. E a Emerson e Nilce sabe como aconteceu. Eu falei pra nação. Deus sabe como aconteceu. Quando escolhiam um país da África, do continente africano, e era tema, não é? E aí dava, né, para os compositores para fazerem pesquisas sobre aquele país e falar sobre aquele país. Então começou a contar história para o povo, foi através do carnaval, através de bloco afro. Foi através também de bloco afro, das letras, das músicas, de poesias, né, de negros conscientes, comprometidos, que os educadores como eu sou sou testemunho disso, daquela época, a gente começava na sala de aula a fazer diferente, a andar na contramão de secretarias de educação, de supervisores, de coordenadores. Eu mesmo andei, eu mesmo fiz esse trabalho. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Andei nessa contramão, né? Uma contramão em direção à verdade. Em direção à verdade, exato. Na contramão para eles. Na minha eu estava na mão, e na minha mão muito certa. Então, eu fazia 2 planejamentos. Um planejamento era o que eu fazia lá, porque naquela época ia a supervisora, a coordenadora, sentava e fazia aquela reunião, sim. Depois elas saíam, a dona da classe era eu, e ali acontecia, rolava. Eu e muitos outros colegas meus, assim que a gente agia. Quer dizer, se existe a lei, é porque a gente começou a fazer a lei. Então, eu sinto muito hoje, quando esta lei não está sendo implementada, muitas vezes por educadores que não têm um compromisso hoje. A lei está aí, mas para que ela de fato aconteça, é preciso que os gestores contribuam para isso, estejam comprometidos com isso, os educadores também. Mas, quando você encontra um educador alienado e que diz que tudo de negro é de diabo, de Satanás e do demônio, aí fica difícil implantar a lei na escola. Então, a lei existe por isso, porque nós começamos a fazer a lei, nós começamos a cantar África, nós começamos a fazer poemas sobre África, nós começamos a pesquisar, nos apropriar da nossa história e passar essa história para outros. Como a senhora mesmo falou, ser sujeito também. Mas é isso, né? Que é ser, Uhum. eu digo que é ser sujeito de sua história, de sua fala, de sua cultura, entendeu? Então, a gente começou, agora só que a gente tem que ver, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é racista. E a sociedade tem que se admitir que é racista para que desconstrua
esse racismo. Porque enquanto disser, não tenho preconceito, eu não sou... Então você não pode fazer nada. Você primeiro tem que dizer, realmente eu erro, para poder corrigir o erro. Então, enquanto a sociedade brasileira se disser que eu não sou racista, que eu não tenho preconceito, não vai mudar nada. Eu sou negão, meu coração é a liberdade. É a liberdade. Eu sou negão, Eu sou negão. meu coração é a liberdade. Então é preciso que principalmente aqui na Bahia, onde nós somos maioria, e infelizmente a gente ainda tem que lutar contra o racismo aqui, onde nós somos maioria. A gente tem que lutar por cotas, mesmo depois da lei de cotas, porque tem gente jogando contra, da mesma forma da lei de ensinar a história, contra as cotas. Por quê? Que é isso? O racismo está por trás disso. A intolerância que está aí. O que é isso se não racismo? Então, a consciência negra, hoje a gente tem que lutar, não é só para despertar a consciência dos outros negros, mas é da sociedade brasileira como um todo. Porque o racismo é uma questão que não é só do negro, é de toda a sociedade onde existe o racismo. Então, todo ser humano, dentro de uma sociedade, tem que se envolver com isso e tem que se comprometer em extirpar o racismo da É sociedade. típico de uma sociedade que não conhece a si mesmo. Pois Porque é. se conhecesse, saberia que aqui não predomina nenhuma só cor. Pois né? é, Todos não, nós eu digo, somos quem é uma- branco uma na raça Bahia? Quem é miscigenada, branco? absolutamente Branco na misturada. Bahia. Ninguém. Né? Porque, se é por causa da cor da pele, sim, você chama de branco. Mas vai ver lá, é tudo misturado. Agora, na hora, nós somos discriminados pela cor da pele, sim. Somos. Agora, a gente tem que ter consciência de que não dá mais para a gente, né, viver com esses preconceitos, com essas discriminações. Não dá. E a gente não vai aceitar voltar atrás. E eu sempre digo, existe, a partir de 2003, a gente começou realmente a conquistar espaços, a ter espaços. Ainda tem muito porque lutar? Tem, sim. Tem muito que desconstruir, tem muito o que a gente conseguir se apropriar? Tem. Mas a gente tem que se apropriar de muita coisa. E uma das coisas que eu acho fundamentais, que a gente não pode esquecer, é o poder de fala. Que a gente nunca teve como a gente tem tido agora. Nunca teve. E a gente tem que se agarrar, e eu digo, não dá, não vou voltar atrás, mas nunca. Isso foi conquistado e ninguém vai me tirar isso. Macota, a sua personalidade, né, sua atuação na comunidade enquanto educadora, religiosa, ambientalista, mulher negra, envolvida, né, Ambientalista lutadora. por causa do candomblé, né? Pois é, isso a gente vai falar daqui a pouquinho também, a gente volta a esse assunto, Por causa né? do candomblé, aí eu me tornei essas istas todas. Pois é, né? e também mestra de saberes, né, como a gente citou aqui. Eu sou isso mesmo tudo, porque eu não me projetei para isso. E as pessoas, às vezes, fazem uma ideia, né? E eu apenas faço. E eu acho que a gente tem que perseguir aquilo que quer, que acredita. Eu acreditei e acredito na liberdade, em justiça, em equidade, entendeu? Em igualdade. Eu acredito em direitos humanos, deveres mais direitos iguais para todos. Eu acredito nisso. Pra gente E eu persigo isso. Para a gente terminar, neste dia, né, da consciência negra, né, o que você tem a dizer assim ao coração das pessoas, da humanidade, do povo da nossa sociedade? Olhe-se no espelho e se veja. Se enxergue como é.
e se goste e se ame. Porque minha luta é porque eu olho no espelho, me vejo, eu me gosto, eu me amo como eu sou. Negra, com meu bumbum empinado, com meu cabelo crespo, com meus lábios grossos, com meu nariz chato. Eu me amo. E a gente não pode amar ninguém, não pode gostar de ninguém, não pode interagir bem com ninguém se você não interage bem com você mesmo. Então a sociedade brasileira tem que se olhar e se ver. Construíram algo para a gente viver de uma forma que não cabe mais. Mas depende de cada um. Depende de você se olhar no espelho e dizer, com toda a tez branca que você tem, com todo um passado, mas olhe-se lá no fundo e veja quanto de negro tem na sua vida. Quanto de negro tem para você ser o branco que você é, a branca que você é. Quanto você precisou de negro, de índio. E você tem uma responsabilidade de dar, de devolver a cada um negro, a cada uma negra, o que foi tirado dele e dela. Macota, grata pela sua entrevista, tudo de bom e muito sucesso com o seu livro, Meu Caminhar, Meu Viver, né? Que será lançado no dia 26 de novembro de 2013. Eu é que agradeço a oportunidade e desculpem, gente, mas quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Eu sou isso. E tem que ser. A gente está encerrando aqui mais um Perfil Opinião. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Até lá.